Continuando então a nossa aula 1, né, vamos para a parte 4, que é fazer alguns exemplos então com essas opções, né, dentro da ferramenta linha. Tá? Então vou começar com esse objeto, né, com essa peça, que é mais simples. Tá? Eu vou deixar ativo o F8 porque todas as linhas são ortogonais. Tá? Então eu vou começar desse canto aqui, ó, inferior esquerdo. Então estou com F8 ativo, vocês podem ver que o cursor eu estou mexendo ele para cima e para baixo e ele não vem, tá? Ele não segue, tá? Então tá ligado. Vou dar o comando, ó. Aliás, vou dar um valor, né? 45. Agora indiquei a direção com o cursor, né? Agora 25 para cima, 15 para a esquerda. Aqui vamos dizer que seja 10, né? Não tem a medida, mas eu vou botar 10 milímetros. Depois mais 15. E agora, né? Eu posso fazer o cálculo para saber quanto que falta aqui, né? Mas se eu achar mais interessante continuar pelo outro lado da peça, eu não preciso ter que ficar continuando aqui porque ela continua no mesmo comando, tá? Eu posso simplesmente dar um Enter ou um ESC, né? Vou dar um Enter e vou dar um Enter novamente, tá? Por quê? Porque foi o comando anterior que eu estava executando, era a linha, tá? Então, ó, vou pegar desse ponto e vou continuar, tá? Claro, daria para ser feito o cálculo, né? Mas isso aqui eu queria demonstrar para vocês que ele não precisa ser contínuo a peça, tá? Então agora ó, vou dar o valor de 15 e vou finalizar, tá? Para finalizar, da mesma forma, só para lembrar vocês, posso clicar em Close, posso digitar o valor de 20 ou posso simplesmente clicar, tá? Então vou clicar aqui e finalizou, dou um Enter ou um ESC. Tá? Então tá aí, tá feita a peça. Tá? E lembrando uma coisa que eu não expliquei na aula anterior, é que valores decimais, né? Digamos que essa aresta aqui fosse 15,7. Nós falamos 15,7, mas o programa aceita como 15,7. Tá? O vírgula, né? Nós vimos na aula anterior, que é o quê? É quando eu quero uma coordenada, né? X e Y. Então eu vou primeiro digitar um valor em X, depois vírgula e depois o valor em Y, tá? Para fazer as coordenadas. Então vocês têm que lembrar que sempre quando é valor decimal, né? 12,8. Na verdade o programa aceita 12,8, tá? Lembrem disso. Bom, então essa aqui é a forma mais rápida que eu falei para vocês para executar. Então não hesitem em ligar o F8 sempre que vocês vão fazer linhas verticais ou horizontais, né? Não tentem ficar com o cursor aqui esperando que vocês vão acertar, né? Aqui, ó, que vocês vão acertar justamente esse zero. Vocês podem mexer só um pouquinho e ele já vai fazer uma linha totalmente torta, né? Que a olho, né, vocês não vão perceber, mas na hora que vocês vão confeccionar essa peça depois, né, ela vai ficar com essa inclinação. Então não hesitem em ligar, tá bem? Agora nós vamos fazer essa peça aqui com o uso dos comandos com ângulo, tá? Então vou chamar o comando linha. Como eu vou começar aqui desse ponto inferior esquerdo, né? Eu vou já deixar com ortogonal, já um F8 ativo. Vou botar o valor de 20, depois eu vou subir com o valor de 5, vou ir para a direita mais um de 5, vou descer mais com um de 5 e depois mais um de 20. Tá? E agora tenho um ângulo. Tá? Então, como nós vimos, o ângulo começa sempre em zero aqui. Tá? Nós temos 45 graus nesse sentido, em relação a essa parte de baixo. Tá? Então, vocês têm que ter uma questão de trigonometria muito bem, né, para trabalhar aqui no AutoCAD também. Então, o que eu tenho? Eu tenho 45 nesse sentido. Então, eu tenho 90 mais 45.
que vai dar 135. Então eu posso digitar o quê? Vou utilizar primeiro o comando de ângulo com tab, tá? Então eu vou botar o valor, que é 20, tab, 135, enter, tá? Tá feito. Esse é o ângulo. Vou ativar de novo o F8, vou colocar um valor de 25, que é a medida, tá? E aqui de novo vou tirar o F8, que é para eu enxergar, né, qual que é esse ângulo também. Tá? Então, se vocês notarem aqui, ó, em relação ao horizontal, esse 120 graus aqui, que é interno, quer dizer que tem 30 graus acima da linha horizontal. 30 graus. Tá? Então, para eu chegar até esse ponto, eu tenho 90 mais 60. Porque para baixo se eu tenho 30, para cima eu tenho 60. Então, eu tenho, de novo, 90, né? Eu espero que vocês estejam vendo ali onde é que está meu cursor, né? Então, eu tenho, ó, 90 graus mais 60, porque daqui para baixo tem 30. Então 90 mais 60 dá 150. Qual que é meu comprimento? 10. Então, ó, arroba 10, símbolo de menor, 150. Tá? Essa parte aqui, se nós já soubéssemos trabalhar com espelhar, seria só espelhar a peça. Tá? Seria bem mais rápido. Mas ainda nós não sabemos, então vamos fazer dessa forma aqui para exercitar. Tá bem? Então, ó, eu tenho uma linha de 10, tá? E agora eu tenho esse ângulo, que é para baixo, tá? Agora. Então, eu vou colocar o valor de 10, tab, 150, tá? Porque é o mesmo ângulo, né? Tanto quanto o ângulo de subida quanto de descida, ele tem que ser o mesmo, né? Agora eu vou ativar o F8, eu vou colocar o valor de 25, tá? Eu poderia também fazer o ângulo, tá? Fazer o ângulo, eu sei que o ângulo aqui é de 45 graus, mas como eu tenho que finalizar ele no ponto, né? Para ser mais rápido e mais fácil, né? Eu só vou chegar lá no ponto final e vou clicar, tá? Dá um Enter ou um ESC e está finalizada a peça. Então nós utilizamos aqui as duas formas de usar ângulos, né, com linhas. Muito bem. E a terceira forma que nós vimos é utilizar com medidas, tá? As linhas inclinadas. Então, eu vou começar desse ponto aqui do canto superior esquerdo, tá? E vou começar de lá. Vou usar aqui o F8. Aqui eu tenho que toda a peça é 90 e essa parte é 30. Então, eu tenho 60, né, de comprimento. Depois, eu tenho o quê? Eu tenho coordenadas, tá? O que eu vou fazer, ó? Em relação a esse ponto aqui, tá? Eu estou agora aqui nessa parte de cima do 30. Eu tenho que, em relação a ele, eu tenho que 25 no sentido do X, no sentido horizontal, X. Positivo, por quê? Porque eu tenho que ir para a direita. E menos 30 em Y, por quê? Porque eu tenho que ir para baixo, em relação a esse ponto. Ele é como se fosse o ponto zero para mim, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Notem que agora eu vou utilizar a vírgula. Então, eu vou digitar primeiro o valor em X, que é 25, nesse caso positivo, vírgula, e vou colocar menos 30, que é o valor da coordenada em Y referente ao ponto onde eu estou, tá? Então, tá lá. Ele fez aquele ponto. Posso utilizar agora F8, né, porque é uma linha horizontal. Vou digitar o valor de 25. Vou subir com 15. Agora, esse ponto, ele vai ser a minha referência, vai ser o meu ponto zero, tá? Quanto é que eu tenho que ir em X? Eu tenho que ir para a esquerda, tá? Eu tenho que ir quanto para a esquerda? Eu tenho a peça, ela tem 50,
e aqui eu tenho 40. Então eu tenho que ir 10 para a minha esquerda. Como eu tenho que ir para a esquerda do ponto, eu tenho um valor em x negativo. Então vou utilizar menos 10 e para cima, ó, eu vou usar 30. Então y é positivo. Então vamos lá. Menos 10, vírgula 30. Tá aí. Esse é o ponto, tá? Chegamos nesse ponto aqui. Menos 10, fui para a esquerda e mais 30. Cheguei no ponto. Agora eu vou utilizar o F8 para ele ficar ortogonal. Vou colocar 25 milímetros. Vou subir, tá? Aqui eu já vou demonstrar uma coisa para vocês. Vocês podem pegar como referência esse ponto do lado. E aí vocês vão ativar ele, tá? Olha só o que eu vou fazer. Vocês vão ativar, ó. Ativei ele ficou em verde. Quando eu retornar aqui, ó, ele vai fazer um X naquele ponto, onde eu tenho que fazer a linha. Então ele entendeu como se eu fosse lá pegar a referência. Ó, eu quero que fique na mesma linha que esse ponto. Então eu fui lá, peguei a referência e retornei para o ponto. Se eu clicar agora aonde é que tem esse X, ele vai ficar com o mesmo alinhamento aonde eu ativei, né? Como vocês podem ver, tem um tracejado em verde. Então eu ativei aquele ponto, ele está pegando como referência. Se eu clicar aqui, ele vai ficar com a referência do lado, porque ele ficou em verde. Como mostrei na outra aula, eu posso ativar a questão do ângulo, né? Se eu quero de 5 em 5 graus, de 10 em 10, e aí ele vai me mostrando. Quando tiver em verde, ele está ativo, e se eu digitar algum valor, ele vai ficar com aquele ângulo. Bom, então aqui é da mesma forma, eu posso utilizar como referência. Eu vou fazer isso agora porque as outras formas vocês já viram, que é digitar o valor, que é utilizar o ponto, né? Então, ó, cliquei, pegou a referência e finalizo. Tá? Vou dar um Enter. Então tá aí a nossa peça, com coordenadas, né, para definir essa nossa peça. Tá bem? Espero que tenham aproveitado essa aula 1, né, todas as 4 partes dela. E agora então vocês conseguem fazer os exercícios. Tá bem? Então, até a próxima.